série de estudos no livro do Apocalipse. Não sei quanto tempo faz que você não visita esse livro na Biblioteca Sagrada. Muita gente tem medo de estudar o Apocalipse porque relaciona com destruição, fim do mundo. Outros sentem dificuldades diante dos inúmeros símbolos, figuras que aparecem nessa literatura. Mas o nosso propósito aqui é que você compreenda que o Apocalipse também é um livro que faz parte do cânon sagrado, da coleção dos livros sagrados, e que é uma bênção para a sua vida. Amém? Eu queria começar então fazendo a leitura, você pode acompanhar, de Apocalipse 1:3. Apocalipse, o primeiro capítulo, verso 3, que diz assim: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, a título de incentivo e estímulo para o nosso início de estudo no livro do Apocalipse, eu trago essa mensagem que mostra claramente que aquele que lê, aquele que ouve e guarda as palavras desta profecia do livro do Apocalipse é abençoado, é bem-aventurado, é feliz, é agraciado. Que assim seja então. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós suplicamos a Ti que o Espírito Santo que habita em nós ilumine nossas mentes e nos capacite a conhecermos mais deste livro que tem informações tão preciosas. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. É a nossa oração, agradecidos no nome do Senhor. Amém. O meu propósito aqui hoje é fazer uma introdução ao livro do Apocalipse e desta maneira eu queria trazer uma visão panorâmica para auxiliá-los nessa nossa jornada. Então outros professores virão e trarão alguma coisa a respeito dos diversos capítulos, versículos deste livro. Então eu quero dar aqui uma base, uma visão panorâmica, para que todos nós tenhamos condições de acompanhar os estudos desse livro ou carta, nós vamos entrar nesse mérito, do Apocalipse, tá bom? Em primeiro lugar, me permitam falar sobre alguns significados, etimologia, alguns significados de algumas palavras. Quando você estuda Apocalipse, você precisa lembrar e saber o que significa escatologia. Todos sabem o que é escatologia? Quem não sabe o que é escatologia? Ok, você aí em casa também, se souber ou não souber. Agora eu quero explicar para vocês bem resumidamente o que é escatologia. Escatologia é uma palavra que vem de algumas, do grego, né? Scatos é fim, scatos é fim, último. A logia é a ideia do estudo, da palavra. Então a escatologia é o estudo, é a doutrina do fim, das últimas coisas, do fim dos tempos. Por isso, quando a gente estuda Apocalipse, nós fazemos menção a um assunto escatológico. Ou seja, nós vamos estudar o que a Bíblia Sagrada diz a respeito do fim dos tempos, das últimas coisas. Tudo bem? Guarde isso aí no seu coração. Escatologia é o estudo das últimas coisas, do fim dos tempos. E a própria palavra Apocalipse, muitas vezes o conceito popular não tem nada a ver com o significado. Como eu já disse aqui inicialmente, há pessoas que temem o estudo, não só de Apocalipse, mas de outros livros da Bíblia que tratam de predições do futuro, que anunciam a destruição do mundo. Apocalipse não significa fim do mundo. Apocalipse não significa destruição. Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelação. Então, embora a partir do século IV ficou normal conhecer este livro como o livro de Apocalipse de João, ou de São João, né? Na verdade, talvez o nome mais adequado esteja já lá no primeiro versículo desse texto tão precioso, que diz revelação de Jesus Cristo. Então,
Apocalipse significa revelação. Tudo bem? Apocalipse é revelação. E que revelação é essa? O revelar, o descobrir, o descortinar, ou literalmente, na origem lá da palavra, é o tirar o véu. Então havia um mistério, uma verdade divina, espiritual, que agora Deus traz para nós revelado na sua palavra, especialmente aqui no livro do Apocalipse. E Deus, ele descobre a verdade divina sobre a sua intervenção na história. A história não depende do acaso. Deus tem as rédeas da história. Deus está no controle de todas as coisas, né? E também fala sobre a questão da vitória final do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e de sua igreja. Portanto, o livro do Apocalipse, ele traz uma mensagem de triunfo, de alegria para os nossos corações, e não desesperança, medo, terror, como muitas pessoas imaginam. Pois bem, com relação ao local e à data do livro do Apocalipse, nós temos informações aqui no próprio texto que Apocalipse foi escrito na ilha de Patmos. Basicamente na ilha de Patmos. É uma ilha que fica a mais ou menos 100 quilômetros de Éfeso, no Mar Egeu, 55 quilômetros da costa da Turquia, na Ásia Menor. Lembrando da geografia bíblica, né? Uma ilha que era usada naquele período, lá no primeiro século, era usada para exílio pelo Império Romano. Então, o autor, nós vamos defender isso, que o autor do livro do Apocalipse é o apóstolo João. Ele foi exilado para esta ilha, mais ou menos ali foi no primeiro século. O que se discute é exatamente em que período ele ficou banido. Alguns defendem que o apóstolo João ficou entre 91 e 95 depois de Cristo. E ele foi exilado exatamente por conta de seu comprometimento com a palavra de Deus, com a fé cristã. Então, naquela época, iniciava-se a perseguição. Primeiro veio dos judeus, por parte dos judeus, quando os gentios, ou seja, os não-judeus, começaram a fazer parte da igreja. Então a igreja começava a crescer não só com judeus que se convertiam ao cristianismo, mas também não judeus. E isso gerou alguma polêmica e uma divisão. Então, inicialmente, o cristianismo, que era uma facção do judaísmo, acaba rompendo, separando-se do judaísmo, exatamente por conta dos gentios. E aí, primeiramente, a perseguição promovida pelos judeus e, posteriormente, pelo Império Romano. Visto que, naquele tempo, os imperadores consideravam como divindades, né, o Sóter, no grego, Salvador, Kyrios, o Senhor, e os cristãos não aceitavam o fato de dividir a glória de Deus, a glória do Senhor Jesus, com imperadores. Então, o Sóter, o Kyrios, era somente Jesus Cristo. E por conta disso, muitos cristãos foram perseguidos. Então, esse é o contexto em que foi escrito o livro do Apocalipse, escrito na ilha de Patmos. O apóstolo João teve visões, ele recebeu de Deus. A Bíblia diz que Deus entregou a mensagem a Cristo, que entregou um anjo, um mensageiro, que levou a João para a igreja do Senhor, né? Para a igreja do Senhor. Alguns defendem que a datação seria mais nos tempos de Nero, um pouquinho mais recuado no tempo, mais ou menos entre 54 e 68 depois de Cristo. E por quê? Após o incêndio de Roma em 64, Nero acusou os cristãos e promoveu uma perseguição local por conta desse incêndio, né? Além disso, alguns falam, e aqui eu quero deixar muito claro que é uma especulação mística, não tem fundamento nenhum isso, é só uma especulação. Alguns dizem que a datação dessa carta, desse livro, é da época do imperador Nero, por conta do somatório do nome de Nero. Então você pega as letras hebraicas, no alfabeto hebraico, cada letra corresponde a um número. Então eles pegavam Nero César, somavam as letras no hebraico e davam o número escatológico e apocalíptico 666. Essa brincadeira você pode fazer com muitos nomes, tá? Alguns falam de outras personalidades de outras religiões, alguns falam do Papa.
Na verdade, são especulações, não há uma fundamentação, pelo menos algo expresso, claro na Bíblia, que nos leve a isso. Mas nós queremos defender a ideia de que, conforme até o pai da igreja, Irineu, já datava do reinado do imperador Domiciano, por volta de entre 81 e 96 depois de Cristo. Então nós cremos aqui que o Apocalipse foi escrito mais ou menos entre 95 e 96 depois de Cristo, que é o período ainda que o apóstolo João estava na ilha de Patmos. Tudo bem? Então lembrem-se dessas perseguições, é exatamente o contexto em que foi escrito o Apocalipse. Inclusive, muitos defendem que esse excesso de simbologia, de figuras, foi utilizado exatamente para preservar o seu autor e os cristãos. Era um linguajar, a literatura judaica apocalíptica, lá no primeiro século, era muito conhecida entre os judeus. Não só Apocalipse, mas também, por exemplo, Daniel, entre outros livros que não fazem parte da coleção dos livros sagrados, já era muito comum, conhecido por parte dos judeus, esse tipo de literatura. Então eles utilizavam símbolos, figuras, para falar algo que para os judeus era conhecido, ou os judeus cristãos, mas para os romanos não. Isso preservava de alguma maneira a identidade, preservava a liberdade dos cristãos daquele período. Tudo bem? Então, falar daí sobre algumas palavras, local e data. Quem é o autor? Eu já citei aqui e defendo que é o apóstolo João. O nome João, não sei se tem algum João aqui ou aí em casa, significa favor de Deus, agraciado por Deus. Esse é o significado de João. Esse João é o apóstolo, é o filho de Zebedeu, irmão do apóstolo Tiago. Ele trabalhou bastante tempo em Éfeso, que é exatamente ali na Ásia Menor, onde se localizam as 7 igrejas da Ásia Menor. 7 igrejas da Ásia, que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, né? E foi no período ali do imperador romano Domiciano que João foi exilado na ilha de Patmos. Tudo bem? Como é que a gente identifica que o autor desse livro, do livro do Apocalipse, é João? Nós temos 4 referências bíblicas no livro do Apocalipse que citam o nome João. Então, capítulo 1, versos 1, 4 e 9, são 3 citações, e o capítulo 22, verso 8. É claro que eu não tenho tempo aqui para ler todos os textos, depois eu vou passar esse resumo para os irmãos, para que vocês possam estudar com mais dedicação. Tá bom? Então, 4 referências bíblicas no texto do livro do Apocalipse que citam o nome João. Nós temos também no livro do Apocalipse muitas referências do Antigo Testamento, o que demonstra que o autor era um judeu, ele tinha conhecimento sobre os costumes judaicos, a religiosidade, a manifestação religiosa judaica. E também nós temos aí nos séculos 2 e 3, séculos 2 e 3, homens importantes da teologia da igreja, Justino Mártir, Irineu, Orígenes, Tertuliano, Hipólito, Clemente de Alexandria, homens que já defendiam a autoria do livro do Apocalipse como da pena do apóstolo João. Com respeito aos destinatários, no primeiro momento, as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Já fica o desafio para você memorizar as 7 igrejas da Ásia Menor, ou 7 igrejas do Apocalipse. Então, claramente nós vamos verificar depois, os demais professores trarão o estudo, né? Os capítulos 2 e 3, o Senhor se dirige diretamente, fala diretamente com a igreja, essas 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse. Mas é óbvio que o texto é dirigido à igreja de Cristo de todos os tempos e de todos os lugares. Ou seja, é para mim e para você também. Nós que somos igreja, ou fazemos parte da igreja de Cristo, da família de Deus, do corpo de Cristo. E, sobretudo, nós entendemos isso por conta de seu conteúdo simbólico, apocalíptico. Eu vou explicar o que é o sentido apocalíptico, escatológico, vocês já sabem, profético. Eu vou falar sobre isso, tudo bem? Tudo isso tem importância para a igreja de Cristo. Muitos, inclusive, falam que
as 7 igrejas da Ásia Menor, elas de alguma maneira trazem alguma coisa sobre as igrejas, os tipos de igrejas de todos os tempos. Então, há uma discussão quando nós falarmos a respeito da interpretação, os métodos de interpretação do livro do Apocalipse, você vai perceber as dificuldades em torno da interpretação, quando é simbólico, quando é literal, como é que a gente vai tratar dessas divergências. Bom, sobre o conteúdo, Apocalipse 1, primeiro versículo do livro do Apocalipse diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. O primeiro versículo do livro já traz muitas informações preciosas. Já fala a revelação, Apocalipse, revelação de Jesus. Talvez o nome do livro deveria ser Revelação de Jesus Cristo, mais adequada do que Apocalipse de João, porque João é apenas o escritor, mas o autor é o próprio Deus, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fala aqui do conteúdo. Essa palavra é para o seu servo, que em breve há de acontecer. Vai tratar de coisas do futuro, coisas que ainda não aconteceram, embora para nós, igreja da atualidade, algumas coisas que estavam ali no livro do Apocalipse já aconteceram. Então, eu trouxe aqui, eu acho que foi o esboço mais sintético, é um esboço bastante resumido, mas bastante precioso, que nos leva à conclusão, a ideia de que o Apocalipse é um livro absolutamente cristocêntrico. A centralidade do livro é Cristo. Na verdade, a Bíblia é cristocêntrica. De Gênesis ao Apocalipse, os 66 livros tratam de Jesus. De alguma maneira tratam de Jesus. Apocalipse não é diferente. Percebam, bem resumido, do 1 ao 3, capítulos 1 ao 3, fala do Cristo glorificado. Estou falando do livro do Apocalipse. Capítulos 1 ao 3, Cristo glorificado. O Cristo glorificado, exaltado, vitorioso, que fortalece a igreja. Capítulos 1 ao 3. Vai anotando aí você que acompanha. Dos capítulos 4 ao 16, fala do julgamento de Cristo sobre o pecado. Dos capítulos 4 ao 16, do julgamento divino, julgamento de Cristo sobre o pecado. Capítulos 17 ao 20, fala da vitória de Cristo sobre o mal. E, finalmente, os últimos 2 capítulos, 21 e 22, fala do triunfo final de Cristo. Que bênção, né? Cristo o tempo inteiro em Apocalipse. Então, fala do Cristo glorificado, do julgamento de Cristo sobre o pecado, da vitória de Cristo sobre o mal e o triunfo final de Cristo. Por isso diz lá em Apocalipse 1,19, escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Apocalipse 19 traz como um resumo do conteúdo do livro do Apocalipse. E eu quero tratar aqui com vocês a respeito de algumas características singulares, peculiares do livro do Apocalipse. Primeiro, sobre o estilo literário. Quando você vai ler uma revista, um livro, você se atenta para o estilo da literatura, porque isso vai trazer alguma informação de como você vai ler. Então, quando você lê um livro de história, você lê de um jeito. Você atenta para algumas características próprias da literatura histórica. Quando você lê poesia, é diferente. Tem algumas características próprias. Os livros da Bíblia é a mesma coisa, irmãos. Você precisa saber qual é o gênero literário, o estilo literário. E o livro do Apocalipse, ele tem elementos de 3 estilos literários da Bíblia. Profecia. O que é profecia? Deus envia uma revelação, uma mensagem, o profeta recebe essa mensagem e entrega a profecia. Então, essa profecia diz respeito à mensagem de Deus, mas especificamente no livro do Apocalipse, essa profecia, esse estilo profético está relacionado com a predição do futuro. E é aqui que aguça a nossa curiosidade.
Nós queremos ler Apocalipse, Daniel, Malaquias, Ezequiel, Isaías, Jeremias e outros, para entender um pouco mais sobre o futuro. Então, aqui o livro de Apocalipse ele é um livro profético. Esse é um dos estilos, tem elementos desse estilo literário. Revela o plano de Deus para o futuro. Mas entenda, não é simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade. Quando o crente, o cristão, o filho de Deus, se debruça sobre as Escrituras Sagradas, ele não quer apenas satisfazer curiosidade ou aprender o intelecto, a razão. Não. Ele procura conhecimento para se aproximar mais de Deus e assim ter a sua vida transformada aqui hoje. Não só lá no futuro. No futuro a igreja é vitoriosa, mas hoje eu posso então viver de qualquer maneira, porque de qualquer maneira a igreja é vitoriosa? Absolutamente não. Então tudo que nós meditamos, estudamos nas Escrituras Sagradas, inclusive no livro do Apocalipse, aquilo que nós aprendemos a respeito do futuro, Deus escreveu todas as coisas que hão de acontecer, isso é para a glória de Deus, isso é para a nossa edificação, e isso deve transformar as nossas vidas no presente, já no presente. Não é mera curiosidade. Estilo literário profético é o único livro do Novo Testamento que tem essa característica, pelo menos mais marcante, da profecia. É claro que você tem, por exemplo, em Mateus 24, fala do sermão profético de Jesus. Mas um livro mais marcante em profecias do Novo Testamento se destaca o livro do Apocalipse. Apocalipse também é uma epístola, uma carta. Então tem lá quem escreveu, para quem escreveu, tem um conteúdo, tem saudações. Então tem elementos também, estilo literário de epístola, de carta, principalmente ali nos capítulos 2 e 3, quando o Senhor se refere às igrejas, às 7 igrejas da Ásia Menor. E também é um livro de estilo literário apocalíptico. Talvez você não esteja familiarizado com esse termo, a não ser pelo próprio nome do livro, Apocalipse, mas lá no primeiro século os judeus já tinham alguns livros com esse estilo literário. Então a literatura judaica apocalíptica dizia respeito exatamente a visões proféticas sobre o futuro por meio de símbolos e figuras. Daí, naquele momento, ficava bem mais tranquilo a igreja primitiva, que era composta em sua maioria por judeus, cristãos, judeus que haviam se convertido a Cristo Jesus. Então eles compreendiam com mais facilidade, dada a familiaridade com esse estilo literário na época. Talvez nós não tenhamos tanta familiaridade e daí as consequências, a nossa dificuldade de compreender alguns símbolos e figuras e esse estilo literário. Mas é um estilo também apocalíptico, que usa símbolos, que mostra a intervenção de Deus no futuro, na história, e a predição da destruição do mal. Então, quando você olha para o nosso cenário atual, é desesperador, não é verdade? Guerras, miséria, morte, corrupção, violência, injustiça, desigualdade, pandemia de coronavírus, tantas outras doenças, pestes, moléstias. Desesperador o quadro da humanidade. Mas quando eu conheço os eventos históricos, escatológicos, à luz das Escrituras Sagradas, o meu coração se enche de esperança, de encorajamento, porque no final vai dar tudo certo. Você pode estar sofrendo agora, doença, luto, no final vai dar tudo certo. Em algum momento, Deus, que tem propósito, inclusive no sofrimento, na dor, Deus vai corrigir, Deus vai trazer juízo a todo mal e Deus vai exaltar o seu povo, a igreja de Cristo, não porque mereçamos, mas porque assim aprove a soberana e perfeita vontade de Deus. É um assunto para acalmar a sua alma. Quem está com a alma aflita, abatida, o livro do Apocalipse é um bálsamo para a nossa alma. Então, falei um pouquinho dos estilos literários, profecia, epístola e apocalíptico. Outra característica singular do livro do Apocalipse é a repetição de frases. Eu vou citar somente 2.
Nos textos ali do capítulo 1, verso 10, capítulo 4, verso 2, capítulo 17, verso 3 e capítulo 21, verso 10, João, ao receber a revelação de Deus, ele usa a frase no Espírito, estar no Espírito, o que implica na inspiração do autor ou do escritor desse livro profético. Ele estava no Espírito quando, ou seja, toda vez que João está recebendo a revelação de Deus, ele usa essa frase no texto. Eu citei alguns exemplos, estão projetando aí pelo menos Apocalipse 1:10, né? Achei-me no Espírito. Isso mostra a inspiração do livro. Não é um livro de inspiração simplesmente humana, é inspiração divina, né? Outra frase também marcante, essa que se repete no livro do Apocalipse, é os que habitam sobre a terra. Os que habitam sobre a terra, que aparece, por exemplo, em Apocalipse 3:10, 6:10, 11:10, 13:8 e 13:14. Os que habitam sobre a terra diz respeito aos malfeitores que receberão o juízo, o castigo de Deus. Então, toda vez que aparece essa frase, ela se repete no livro, os que habitam sobre a terra, é uma menção a malfeitores que receberão o castigo divino. E Deus castiga, viu, irmãos? Vivemos num momento na humanidade que as pessoas rejeitam a autoridade, disciplina e castigo e só destacam um dos aspectos dos atributos de Deus, que é o amor. E verdade, Deus é amor, mas Deus também é justo, é justiça. Deus também é justiça. Então, outra característica singular, além de repetição de frases, estilos literários, blocos de assunto. É interessante que a impressão que dá, pelo menos da maneira como boa parte dos estudiosos interpretam o livro do Apocalipse, é que o livro do Apocalipse apresenta-se em ordem cronológica. Nós já vamos falar mais um pouquinho sobre isso, mas olha só, essa ordem cronológica é apresentada ainda em blocos de assuntos. Que blocos de assuntos? Capítulos 2 e 3 é mensagem às igrejas. Capítulos 6 ao 8, na verdade que está mais detalhado, é 6, do versículo 1 até o 8, versículo 6. Julgamentos dos selos. E os professores aqui certamente vão aprofundar sobre esses julgamentos dos selos, das trombetas e das taças. Olha aí a simbologia, né? Capítulos 8, versículo 7 até o capítulo 11, versículo 19. Julgamentos das trombetas. E o capítulo 16, julgamentos das taças. Quando eu falo julgamentos, é juízo divino, é castigo. Então, muitas vezes nós ficamos inconformados, indignados com a impunidade que reina em nossa nação e no mundo. Pessoas corruptas, violentas, pessoas que agem como se não existisse Deus e permanecem impunes. Ainda mais no nosso país, que parece que vigora um tipo de bandidolatria, que os bandidos são vítimas da sociedade, e a sociedade é a opressora, é a sociedade que força alguém a entrar no mundo do crime. É claro que isso, Deus não está de costas presenciando essa injustiça e vai permanecer inerte, indiferente, apático. Não, haverá um dia de juízo. Todos nós seremos responsabilizados conforme as nossas obras. E somente aqueles que estiverem em Cristo Jesus, por mérito de Cristo, graça de Deus, é que terão o privilégio do estado eterno, no estado eterno, na eternidade futura, estar ao lado do Senhor. Bom, então falei dos blocos de assunto. Outra característica interessante do livro do Apocalipse são canções de louvor. Nós cantamos aqui, né? Digno é o Cordeiro. Aquilo ali tem fundamento em textos do Apocalipse. Olha só que interessante, tem canções de louvor preciosas no livro do Apocalipse. Eu separei algumas aqui. São canções que enaltecem a pessoa e a obra de Deus, verdadeiras letras de adoração a Deus. Então, capítulo 4, versos 8 ao 11, capítulo 5, versos 9 a 14, capítulo 15, versículos 3 e 4. Só para citar alguns exemplos. Então, tem vários exemplos de canções de louvor, de adoração a Deus no livro do Apocalipse.
E talvez no conteúdo sobre características singulares do livro do Apocalipse, o que chama mais a atenção de muitas pessoas e que talvez afaste muitas pessoas de se debruçar sobre esse livro tão precioso, é o uso de símbolos. E até os números, né? A numerologia bíblica. Isso acaba trazendo algumas dificuldades, né? Então, a Bíblia, no livro do Apocalipse, nesse contexto, alguns símbolos são explicados no próprio livro. Então, você vai perceber lá depois que as águas, o próprio texto diz que são povos, só para citar um exemplo. E tantos outros, tem muitos outros exemplos. O dragão, o próprio texto fala que é o diabo, e assim por diante. Então, muitos símbolos usados no livro do Apocalipse, o próprio livro explica. Aí facilita um pouquinho a nossa vida, só exige mais estudo, né? Agora, tem outros símbolos, que são outros livros da Bíblia, que explicam o significado. Se é para entendimento simbólico ou literal. Outros livros. Daí eu já trago uma informação importante para você estudar a Bíblia, já adiantando. Não adianta estudar Apocalipse somente com base no texto de Apocalipse. Aliás, você precisa estudar a Bíblia como um todo, os 66 livros. E para compreensão do Apocalipse, você precisa estudar toda a Bíblia Sagrada. São várias as referências, tem ligações entre textos do Antigo e do Novo. Aliás, a chave da interpretação do Antigo Testamento é o Novo Testamento. Não dá para ser só o Novo. E não dá para ser só o Antigo Testamento. Você precisa de todos os 66 livros para compreensão, para mais clareza, elucidação daquilo que Deus revela na sua palavra. Então, são cerca de 300 símbolos, só do livro do Apocalipse. Alguns estudiosos fizeram as contas aí. Alguns tomados simbolicamente de fato, outros literalmente. Vai depender do contexto e de algumas coisas que a gente vai conversar mais à frente, né? Esses símbolos representam pessoas, representam coisas, representam verdades. Então, só para citar exemplos aqui, animais, aparece cavalo, águia, dragão, leopardo, ovelha, serpente, cão, gafanhoto. Cores, púrpura, preta, amarela, branca, vermelha. Minerais, ferro, prata, bronze, cobre, berilo, latão, ouro, tudo isso aparece no livro do Apocalipse. Claro que eu não estou citando tudo, né? Elementos da natureza, sol, lua, estrelas, trovões, vento, relâmpagos, arco-íris, cantamos aqui, né? Vegetais, árvores e frutos, cevada, trigo, uvas. Fala do corpo humano, boca, coração, mão, língua, olhos. Acidentes geográficos, abismos, mar, lago, rio. Pessoas, anciãos, profetas, sacerdotes, juiz, prostituta. Olha quanta informação. É um livro muito rico. Armas de guerra, couraças, chifres, espadas, utensílios, chaves, selos, taças. Agora, eu chamo a atenção, aliás, nos chama a atenção, o uso do número 7. É impressionante a quantidade de vezes que aparece o número 7 no livro do Apocalipse. Pelo menos o estudioso que eu li aqui, ele fala em 52 vezes. Eu não contei, tá? Mas ele fala em 52 vezes. E na numerologia bíblica, o 7 é o número da completude, é o número da perfeição. Tudo bem? Então, olha só, 7 bem-aventuranças, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candelabros de ouro, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres e olhos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 sinais, 7 coroas, 7 pragas, 7 bacias de ouro, 7 colinas, 7 reis. Tem todas as referências bíblicas aqui, mas o nosso tempo, o tempo urge, né? Não dá para passar aqui. Tá? Tem outros números também, o número 4, o número 3 e 1000. 1000 vai ser um assunto que nós vamos tratar com mais detalhes, porque trata lá daquele reino milenar, o milênio, que traz algumas dúvidas e traz informações importantes sobre isso, né? Então, irmãos, o Apocalipse, quando eu olho para o conteúdo desse livro, ele é o livro da consumação. Por quê? Porque aborda a consumação da era presente e o início da eternidade dos salvos em Cristo Jesus. O Apocalipse é o livro de juízos. São mencionados vários juízos, julgamentos.
Juízo do anticristo, do falso profeta, de Israel, dos blasfemadores de Deus, da natureza, do tribunal de Cristo, do grande trono branco, o juízo final. O livro do Apocalipse é o livro de profecias do Novo Testamento, revela a eternidade futura. E é um livro de contrastes. Cristo, Satanás, luz, trevas, vida, morte, amor, ódio, céu, inferno, Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, e a trindade satânica. O diabo sempre tenta imitar a Deus em tudo. Qual é a trindade satânica? Diabo, a besta e o falso profeta. A gente vai estudar nos capítulos 12 e 13. Então, esse é o livro do Apocalipse com relação ao conteúdo. Falei aí dos estilos literários, repetição de frases, blocos de assunto, canções de louvor, uso de símbolos e a numerologia bíblica. Deixa eu falar agora sobre os objetivos ou propósitos deste livro. Eu separei aqui pelo menos 3. Primeiro objetivo: dar esperança, coragem e conforto aos crentes que sofriam duras perseguições. E também aos crentes da atualidade que sofrem. Aliás, não sei se é de conhecimento de todos, o século XX foi o século em que mais foram mortos cristãos de todas as épocas. E o século XXI caminha para ser mais um recorde negativo, né? O século que mais morre cristãos. Então a gente olha ali para o corredor da história, olha a igreja primitiva, olha lá o Coliseu, os cristãos sendo lançados aos leões famintos, os cristãos como jogavam piche nos cristãos para iluminar, depois ateavam fogo para iluminar ali o caminho, o ápio ali, aqueles caminhos de Roma, o Coliseu, todo aquele sofrimento. Mas hoje, irmãos, é muito pior. Inclusive, a perseguição religiosa, sobretudo contra cristãos, ela se avoluma de uma maneira preocupante, inclusive em países que outrora países que têm historicamente vínculos com os valores cristãos. O Ocidente passa por um momento hoje, estou falando dos países do Ocidente, que envolve aí as Américas, a Europa, principalmente, passa por um momento muito complicado, em que se procura destruir as bases, os pilares da nossa sociedade civilizada. E um desses pilares é exatamente os valores cristãos, por isso que se levantam contra a igreja. E nós devemos estar atentos, porque esse ataque à igreja de Cristo, ela acontece não só de maneira frontal, como nos países comunistas, em que matam, prendem, queimam igrejas, grupos extremistas. Não, mas de maneira dissimulada também. Então, às vezes, o ataque vem de dentro da própria igreja. Liberais, hereges, que promovem mais, ao invés de um cristianismo pautado nas Escrituras, mas um cristianismo político-social. Lamentavelmente, homens que eu li alguns livros e nutriam um grande respeito a gente continua nutrindo, né? Mas consideração pelos escritos, pelas pregações, hoje se renderam a uma teologia político-social. Só pensam em fazer boas obras, mas aderem a conceitos marxistas comunistas, são conceitos ateus e anticristãos. Preocupante o momento que passamos. Veja aí a grande nação lá, os Estados Unidos, fundada com base ali nas ideias dos puritanos, protestantes, hoje está sucumbindo a uma ideologia anticristã. É só ver os primeiros atos aí do novo presidente. Tudo sempre naquele extremo do progressismo, aborto, ideologia de gênero e assim por diante. E o Brasil, se não tomarmos cuidado, vai trilhar o mesmo caminho. Então, o que está escrito aqui é para nos alertar. Para que vivamos em santidade, para que sejamos vigilantes, mas também, mesmo diante de todo o sofrimento e aparentes derrotas, não são derrotas finais, porque o livro nos dá esperança, coragem e conforto. Porque sabemos que Deus, o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, está no controle da história. Ele tem a rédea da história, a rédea curta. Tudo o que acontece há um propósito, até no sofrimento e na dor, ainda que a gente não entenda. Sempre há um propósito de Deus.
no mínimo você percebe que você se aproxima mais de Deus no momento do sofrimento. Então há um propósito de Deus. Também lembrar da soberania de Deus, da redenção de Cristo e da vinda de seu reino. Deus é soberano, irmãos. A gente tem que tomar cuidado porque a nossa mente, a gente fala em democracia. Deus não é um democrata, Deus é soberano. Ele reina, Ele governa, Ele manda e não tem que dar satisfação. E Ele faz tudo perfeito. Porque às vezes a gente quer uma democracia, ó Deus, peraí, mas a maioria entende diferente, Deus. Irmãos, cuidado com a sua mentalidade ocidental, democrática. Não, Deus é soberano, Ele reina absoluto, Ele governa as nações, Ele levanta reis, governos, presidentes, Ele depõe reis, governos, presidentes. Ele está no controle de tudo. Ele levanta inclusive os maus, é claro que serão responsabilizados. Todos serão responsabilizados. Todos serão responsabilizados. Uma coisa que sempre me marcou, quando eu ouvi a primeira vez, eu acho que foi Lutero que disse, que o diabo é o diabo de Deus. O diabo só faz aquilo que está dentro do propósito de Deus. Talvez cause escândalo para alguns, mas repito, até o sofrimento, a dor, tem propósito divino. Nós talvez não entendamos tudo, mas há um propósito de Deus. Então, Deus é soberano, irmãos. Redenção de Cristo, isso daqui, redenção é a ideia do resgate. Jesus Cristo morreu na cruz e pagou o alto preço para resgatar aqueles que creem em Cristo, a sua igreja. Ele derramou o seu sangue por mim e por você, nós, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e confiam em Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Então o livro do Apocalipse mostra essa redenção, que faz parte do plano de Deus para a humanidade. Apocalipse fala, e nós cantamos hoje aqui, sobre pessoas de todos os povos, nações, tribos e línguas. Deus não faz acepção de pessoa. E aqui a Bíblia não defende o universalismo, que todos serão salvos no final. Não. Mas haverão representantes de todos os povos, nações, tribos e línguas. Sem acepção. Mas nem todos serão salvos. E o reino de Cristo, quando Jesus veio à terra, os evangelhos mostram claramente que o reino de Deus veio junto, coincidiu com a vinda de Cristo, na primeira vinda. Nós percebemos, mas se o reino de Deus já está estabelecido, tem alguma coisa errada, não tem? Por que tem tanta coisa ruim no mundo? O reino de Deus ele tem um aspecto do que já acontece. Jesus já veio, Ele já reina absoluto nos corações daqueles que creem e confiam nele. Mas ainda tem o aspecto do que ainda não aconteceu. O reino de Deus na sua plenitude é só depois da segunda vinda do Senhor Jesus. Então, por enquanto, ainda não tem todos os aspectos do reino de Deus. Lembrando que o reino de Deus não é igreja. O reino de Deus é mais amplo. A igreja está contida, quem lembra de matemática, contém, está contido. Mas o reino de Deus contém a igreja. O reino de Deus é mais amplo. Tudo bem? E também, além de dar esperança, lembrar da soberania, o plano de redenção, a vinda do reino, o livro do Apocalipse também revela o futuro, como eu disse, que determina as nossas ações no presente, ou que devem determinar ou influenciar, para que a humanidade não viva como se a vida na terra fosse definitiva. Causa perplexidade igrejas que defendem uma teologia de alcançar o melhor desta terra. Pessoas que esquecem que as nossas maiores bênçãos estão no porvir, na eternidade. A igreja é o povo celestial, é o povo espiritual e que desfruta e desfrutará ainda mais das bênçãos espirituais. E eu não sou, como gostam do termo hoje, eu não sou negacionista no sentido de que Deus não vem abençoar também na terra. Deus abençoa também. Mas igreja é povo celestial, espiritual. As nossas bênçãos são eternas, são superiores. São bênçãos espirituais. Isaías 46:10 mostra claramente essa questão do futuro.
Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Isaías 46:10, a respeito da questão profética do futuro. Então, nós podemos entender que a mensagem central do livro do Apocalipse é: Jesus voltará. Jesus está voltando. Ele está às portas. O fim está próximo. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Isso aparece pelo menos 7 vezes em declarações de Cristo no livro do Apocalipse. Apocalipse 2:5, Apocalipse 2:16, Apocalipse 3:11, Apocalipse 16:15, 22:7, 22:12, 22:20. Jesus voltará. É a revelação de coisas que acontecerão no livro do Apocalipse, antes, durante e depois da volta, da segunda vinda do Senhor Jesus. E é óbvio que nós verificamos aqui que o livro do Apocalipse é uma advertência aos incrédulos para que se arrependam. E o outro lado de enxergar isso é que nós, crentes, temos uma necessidade premente, urgente, de anunciar, testemunhar de Jesus, de falar sim de céu e inferno, de salvação e condenação, porque Jesus está voltando. Não só para pessoas da nossa família, os familiares, os amigos, os vizinhos, mas para todas as pessoas. O livro do Apocalipse nos impulsiona a sermos mais dedicados à obra missionária, à obra da evangelização mundial, porque Jesus está voltando. E o livro mostra os julgamentos divinos contra os incrédulos e impenitentes, pessoas que não se arrependem. E também é encorajamento para nós, povo de Deus, para perseverarmos, apesar de todas as dificuldades, das lutas que muitas vezes nos abatem. E, finalmente, talvez o aspecto mais complexo do livro do Apocalipse é como ler e interpretar o Apocalipse. É aqui que eu penso que os professores terão um grande desafio, como todos nós temos, de interpretar e aplicar o livro do Apocalipse, né? O grande desafio de interpretação é, em meio a tantos símbolos, figuras, quando é que eu tenho que entender aquilo como simbólico e o que representa, e quando é que é literal? Às vezes o contexto é muito claro, né? Jesus diz que é a porta. Você sabe que Jesus não é a porta, é simbólico, é figurado. Está muito claro. É o pão que desceu do céu. Ele não é um pão. No contexto você entende. Então, às vezes é muito claro, mas às vezes não é tão claro. Então, eu repito aqui um princípio para que você compreenda tanto o Apocalipse como qualquer outro livro profético. Você tem que estudar toda a Bíblia Sagrada. O Novo Testamento tem vários, inúmeros textos. Mateus 24, 1 Tessalonicenses, Romanos, Coríntios, vários textos. O Antigo, vários. Daniel, Isaías, Malaquias, vários livros. Zacarias. Você precisa estudar toda a Bíblia para ter uma compreensão melhor sobre as questões escatológicas, apocalípticas. Então, existem métodos de interpretação diferentes. Esses métodos de interpretação diferentes levam a conclusões diferentes, e aí gera conflitos. E, lamentavelmente, esses conflitos, por divergências nos pontos de vista a respeito dos assuntos escatológicos, geraram divisão na igreja. Olha quantas denominações nós temos. E o meu questionamento aqui para você, será que por conta de divergências, necessariamente, nós precisamos nos dividir? É preciso desunião no corpo de Cristo? Por conta de assuntos importantes, mas secundários? Fica esse questionamento. De uma maneira geral, nós podemos dividir aí ao longo da história da igreja, 2 escolas de interpretação. Não só para livros proféticos, mas em geral. A interpretação alegórica, que é aquela interpretação que espiritualiza um texto. Então é aquele crente que ele lê a Bíblia, ele explica no contexto,
tem um entendimento para o contexto, o que o autor queria dizer ali para os seus destinatários da época, mas ele entende que nas entrelinhas tem algo espiritual ali que você precisa descobrir. O que eu acredito que é algo terrível de perigoso, porque é um apelo muito forte à subjetividade, porque cada um pode ler o que quiser. Mas é uma escola forte de grandes homens de Deus defender essa escola de interpretação. Por exemplo, Filo, Orígenes, apesar que alguém chama esses de pais de heresias, né? Mas Lutero, por exemplo, usou muito de alegoria. E até nos dias de hoje, grandes homens de Deus também espiritualizam na interpretação de textos bíblicos. E no livro de Apocalipse não vai ser diferente. Agora, outra escola, que é óbvio que eu já estou mostrando aqui, que eu me alinho mais com essa escola, penso que é mais segura, visto que nós somos imperfeitos, né? A Bíblia não tem erros, a interpretação é uma só, múltiplas as aplicações. E por que tem tantas interpretações? Porque o problema está no intérprete, que é ser humano, nós somos imperfeitos. Mas eu penso que dá mais segurança para a interpretação a escola da interpretação literal, que foi muito usado pelos reformadores. Então, a interpretação literal não quer dizer que sempre vai entender a literalidade do texto, até porque a Bíblia tem figuras de linguagem, tem símbolos, mas vai depender do contexto. E vai apelar fortemente para a questão histórica. Então, a pessoa transpõe o abismo histórico, cultural, linguístico, e também entra na questão gramatical. E aí, levando em consideração a história e a gramática, ele consegue, dentro de um contexto, extrair o que a Bíblia quer dizer, e não o que eu quero que a Bíblia diga, né? Que é o que a gente chama de exegese. Tem outros que fazem exegese. Exegese é você colocar o que você quer para a Bíblia dizer, sustentar o que você defende. Exegese é você extrair o que a Bíblia diz, aplicando as ferramentas da hermenêutica bíblica. Não se assuste com esse monte de termos aí não, mas é só para conhecimento. A hermenêutica bíblica é a ciência da interpretação da Bíblia. A exegese é a aplicação dessas ferramentas da ciência hermenêutica bíblica para você entender o texto bíblico. Então, além de exegese e exegese, o pessoal brinca no seminário, né? Tem como que é a última lá? Me fugiu agora. Mas é uma brincadeira aí, porque é aquele que... lembrei, é exegege. Exegese porque é aquele que força a interpretação do texto, não é só a vontade dele, mas ele demonstra a exegese, vocês entenderem. A brincadeira de seminário. Pois bem, então, feito esse resumo geral, nós temos, basicamente, são 6 grupos, 6 métodos de interpretação de Apocalipse. Eu falei o geral, mas tem 6 métodos. E é preciso que você saiba, porque todos eles têm alguma contribuição. Se a igreja... Olha só, irmãos, porque eu questionei a questão da divisão, da desunião, por causa de divergência. Se nós aproveitássemos o que cada método de interpretação, que gerou divisão, mas tem coisas boas, aproveitássemos o que é de bom de cada uma dessas escolas, ou métodos de interpretação, a igreja seria muito mais rica. Teria muito mais benefícios, né, do que a divisão que só traz malefício. Então, alguns são considerados preteristas. O que é o preterista? Pretérito, passado. Então, eles entendem que o livro do Apocalipse, os eventos ali registrados, se cumpriram no período lá do Império Romano, principalmente do Imperador Nero. É a história da igreja primitiva. E aí negam qualquer aspecto futurístico, profético. Terrível. Mas veja que tem de fato aspectos do passado no livro do Apocalipse. Poderíamos usar esse lado bom. É o preterista. Historicista, história. Historicista. Eles entendem que o livro do Apocalipse é a história simbólica da igreja. O Apocalipse seria um esboço da história da igreja do século I até a segunda vinda do Senhor Jesus. E, de fato, nós temos o aspecto histórico no livro do Apocalipse. Tem os futuristas, o nome está falando, o futuro. Ou seja, tirando o Apocalipse 1 ao 3, que já aconteceu, na perspectiva futurista,
todo o restante do livro é o cumprimento pouco antes da segunda vinda do Senhor. Então, é tudo lá no futuro. São acontecimentos nos finais dos tempos. De fato, isso acontece. Aí tem o grupo que são os idealistas simbólico ou misto. Esses defendem que o livro não possui nenhum significado profético, literal ou histórico. Tudo é simbólico. Então, seriam princípios para a batalha espiritual. Esse é um grupo que defende esse tipo de interpretação. Tem os literalistas, ou seja, tudo no livro do Apocalipse é literal. Não tem nada simbólico ou figurado. E aquele grupo que eu penso que é o mais seguro para a interpretação do livro do Apocalipse é o grupo chamado eclético. Ou seja, uma combinação de todos esses métodos. Vai depender da contextualização e dessa hermenêutica bíblica, da interpretação da Bíblia. Então, você conhecendo esses métodos de interpretação, e eu sugiro a você uma combinação de todos estes, tendo muito cuidado com a alegorização e espiritualização do texto, a não ser que o contexto assim o faça, fique com a literalidade, o sentido normal da palavra, busque elementos na história. Além de toda essa combinação desses métodos de interpretação, eu tenho mais algumas sugestões para que você tenha sucesso no estudo do livro do Apocalipse. Primeiro, dependa da iluminação do Espírito Santo. Lembre-se que a Bíblia Sagrada é um livro que tem dupla natureza. É humano, e aí você usa as regras de interpretação, os princípios de hermenêutica. Lembrando que a regra áurea, a regra de ouro de interpretação da Bíblia, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Use lá a contextualização, você lê o versículo, quer entender? Leia o versículo anterior, posterior, o capítulo, o livro. Leia outros livros da Bíblia. Então você tem princípios para interpretação, entendimento do livro. Isso é por conta do aspecto racional, intelectual, humano. Mas a Bíblia é um livro sagrado, espiritual. O autor é Deus. Então, se aproxime do livro do Apocalipse, de toda a Bíblia, com humildade. Reconheça a sua limitação. Reconheça a sua insignificância, porque você está diante da palavra de Deus. E aí, ore, que é a segunda ideia, né? Busque em oração, peça a iluminação do Espírito, para que Ele dê a luz necessária para que você compreenda aquilo que foi revelado. Já sugeri o uso do método eclético, a combinação de todos os métodos de interpretação, preterista, historicista, futurista, idealista, literalista. Estude com outros livros proféticos, com a Bíblia toda, como eu já falei. E eu vou defender alguma coisa aqui, eu vou ser parcial, porque eu quero acreditar que isso vai fazer bem para a sua vida espiritual. Existe uma divisão, tem gente que defende que a igreja começa lá em Adão. Tem gente que defende, portanto, que a igreja é Israel. Não tem diferença. Mas eu quero defender, eu quero crer, e aí há divergência, é por isso que eu estou falando que eu creio, que eu não creio, para você estudar e chegar à sua conclusão na dependência do Espírito. Eu creio que igreja é uma coisa, Israel é outra. E isso tem consequências de como você interpreta e aplica a Bíblia. Por exemplo, quando você olha para as promessas de Deus para Israel, lá no Antigo Testamento, eu posso aplicar inteiramente para a igreja dos dias de hoje? Eu creio que não. Está aqui meu amigo pastor César, presbiteriano, que talvez discorde de mim, por conta da teologia da igreja presbiteriana, que entendem que, fundamentados na teologia do pacto, não é isso? A teologia do pacto, e a igreja é o Israel espiritual. E realmente há textos na Bíblia que falam que, nesses termos, igreja de Israel espiritual, ou pelo menos Israel espiritual é citado. Mas há uma maneira de interpretação que trata exatamente como igreja é uma coisa, Israel é outra. Então Deus ele trata, o termo é dispensação, né? Tem maneiras de Deus tratar diferentes em épocas diferentes. E Deus agora considerando o dispensacionalismo, né, as maneiras de Deus tratar, considerando que nós estamos no período da graça da igreja, Deus está tratando com a igreja. Israel, por enquanto,
ainda há promessas de que haverá restauração de Israel, que Israel vai ser levantada novamente, vai reconhecer Jesus como Messias, e aí Deus vai tratar, então, ali no período do milênio, no reino milenar, com o povo de Deus aqui na terra vai ser esses judeus que vão reconhecer Jesus como Messias. Isso não é unânime, irmãos. Tem diferenças. A ideia do milênio, né? O mil anos de Cristo, de reinado de Cristo, conforme Apocalipse 20, 1 ao 10. E as dificuldades dos diferentes pontos de vista, as divergências, é a relação de Apocalipse 20, 1 ao 10, que fala desse milênio, reinado de 1000 anos de Cristo, com Apocalipse 19, 11 ao 21, que fala sobre a segunda vinda do Senhor. E aí que vai surgir algum dos pontos mais polêmicos na interpretação dessa questão de ponto de vista milenista ou milenarista, né? Tem 4 pontos de vista diferentes. Depois eu vou passar o resumo para vocês, que é muita informação. Pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, amilenismo e pós-milenismo. Por isso que tem gente que fala, estou fora de teologia, é muita coisa. Mas, na verdade, há fundamento para isso. Fique calmo, fique tranquilo. O pré-milenismo, o nome está dizendo, antes do milênio. Jesus vem antes do milênio, ele inaugura o milênio. Por que histórico? Porque eles acreditam que a igreja vai passar pelo período da tribulação, um período de 7 anos, e a última metade desse período de 7 anos é conhecido na Bíblia como a grande tribulação. 3 anos e meio de grande tribulação. Então, o pré-milenista histórico, ele crê que Jesus vem e inaugura o milênio, mas a igreja passa pela tribulação. A igreja passa pela tribulação. O pré-milenista histórico não acredita no arrebatamento secreto da igreja. Que a igreja vai ser arrebatada antes do encontro com o Senhor nos ares, conforme está em 1 Tessalonicenses. Eles não creem nisso. Eles creem que a igreja passa pela tribulação, grande tribulação, 7 anos. No final da tribulação, aí sim, nós temos a vinda do Senhor, com poder e glória, para inaugurar o reino milenar. Tudo bem? Essa é a ideia, que diverge, né, do pré-milenista dispensacionalista. O pré-milenista dispensacionalista, ele crê que o próximo evento escatológico, o que vai acontecer aí no relógio de Deus? No próximo evento escatológico é o arrebatamento da igreja. Então, por isso que a gente crê na iminência da vinda do Senhor. Porque em qualquer momento, daqui a pouco, tem cadeiras vazias aqui, não é que foram arrebatadas, né? Porque tem gente que não veio hoje. Mas os que creem no arrebatamento secreto, qualquer momento Jesus pode, some a pessoa. Ele arrebata a igreja, ele toma a igreja nos ares. Jesus ainda não volta. Quer dizer, a volta de Jesus é em 2 fases. Uma é secreta, é só para a igreja se encontra com o Senhor nos ares. Ocorre a ressurreição dos santos que foram mortos. Já vão para o encontro com o Senhor nos céus. E aí, imagina a cena, irmãos. Está aqui o Júlio pregando. Não, eu quero ir, né? Fica só a roupa, não sei, porque essa roupa não pode entrar no céu, acredito. Não sei, tem muitas coisas que são mistérios. Mas daqui a pouco, de repente, o pregador fica. Misericórdia. E alguns vão, outros ficam. Imagina o desespero. Imagina o desespero, né? Nessa perspectiva, nem todos creem nisso. E aí tem aquele período da grande tribulação, é aí que vai aparecer o anticristo, a besta, o falso profeta. A gente se preocupa com essa ideia do globalismo, por quê? Porque tudo parece que está de acordo com esse relógio escatológico. Então fala de restauração de Israel. Desde 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, Israel foi reconhecida pela ONU e muitos judeus voltaram para Israel. Porque há profecia na Bíblia que diz que o templo vai ser reconstruído. E além disso, olha, parece que estão promovendo um tipo de globalismo em que todo mundo vai ter uma suposta paz e um governo no mundo todo. E não é isso que estão querendo promover? A globalização em nível econômico, mas eles querem até romper com as fronteiras.
Então, tudo parece que está caminhando para a confirmação dos eventos escatológicos. E o próximo evento escatológico mais destacado seria o arrebatamento da igreja. Começa a tribulação, no final da tribulação e da grande tribulação, que é a última metade da tribulação, aí sim nós temos a vinda do Senhor Jesus com poder e glória. O anjo vai acorrentar Satanás no abismo por 1000 anos. E aí se inicia o reino milenar. 1000 anos de Jesus com os santos. Os santos são os cristãos, né, que já estão com o Senhor na glória. Vem com Jesus para reinar na terra. Não me perguntem como é que vai ser essa relação dos cristãos já com o corpo glorificado com aqueles que estarão no reino milenar que ainda não teve um corpo transformado. Não sei. Tem muitos mistérios. E no final do milênio, Satanás é solto novamente. Percebam que muita gente não vai ter aceitado Jesus, porque ele vai arrebanhar multidões que vão cercar o Senhor Jesus ali em Jerusalém, no templo. E aí depois vem batalha de Armagedon, que morre muita gente, enfim. E aí Jesus ele vem e acaba definitivamente com as mortes dos judeus, que serão os que pregarão, né? As 2 testemunhas, 144 mil, tem tudo aqui, tem muita coisa para ver. Essa é uma perspectiva parcial de quem é pré-milenista dispensacionalista. A diferença para o pré-milenismo histórico, ambos creem que Jesus vem para inaugurar o milênio, mas o histórico diz que a igreja passa pela tribulação. O dispensacionalista entende que a igreja não passará pela tribulação. Tomara que o dispensacionalista esteja certo. Né? Tem o amilenista. É um nome meio preocupante que está errado. Na verdade, é que eles não creem no milênio. Para eles, o milênio literal na Terra não tem. Mas eles creem que hoje já é o milênio. Então, Jesus nos céus com aqueles que já estão nos céus, ali já é o milênio. Era presente o milênio, já está acontecendo. E o pós-milenismo surgiu. Você vê que o espírito da época tem influência na igreja e na teologia. Então, com os grandes avivamentos do século XVIII, XIX, um pouquinho XVII, houve um otimismo muito grande na igreja. E a igreja começou a acreditar, os teólogos, que a igreja ia se esforçar, o evangelho ia alcançar todas as partes do mundo e o mundo ia ser transformado pelo esforço da igreja. É a ideia do pós-milenismo, ele é muito otimista. Só que aí veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Foi por água, hoje poucos são pós-milenistas. Mas o pós-milênio, Jesus vem depois do milênio. Ou seja, todos os eventos escatológicos ocorrem de uma vez. A vinda do Senhor, a ressurreição dos mortos, o juízo final e o início do estado eterno, a eternidade. E é por isso que tem essa discussão da tribulação. Passa, não passa? Aí vem o pré-tribulacionista, a igreja arrebatada antes. O mídio-meso-tribulacionista, a igreja pega só uma parte, no meio da tribulação é arrebatado. E o pós-tribulacionista, a igreja passa pela tribulação. É bastante coisa, irmão. Eu quero concluir. E eu quero concluir fazendo uma indagação. Por que você deve estudar o Apocalipse? É revelação de Cristo. Você cristão, pressupõe que você quer ouvir a palavra de Cristo. Então, o Apocalipse é revelação de Cristo. Nós, cristãos, devemos estudar o Apocalipse. Apocalipse enfatiza temas centrais da Bíblia: juízo, redenção, reino de Deus. Quer conhecer sobre juízo, redenção, reino de Deus? Leia o livro do Apocalipse. Apocalipse aponta para a segunda vinda. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 22, 7, 12 e também no versículo 20. Jesus falando: eis que venho sem demora. Alguém pode questionar, mas peraí, eis que venho sem demora, mas já são mais de 2000 anos. Continua valendo a iminência da volta de Cristo. Eis que venho sem demora. Qual deve ser a nossa reação quando Jesus fala isso? Está no texto de 22, 20, penúltimo versículo da Bíblia. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, o Apocalipse pode ser o terror para quem é incrédulo, impenitente, para o agnóstico, para o livre pensador, aquele que não crê em Cristo, o materialista, o naturalista. Mas para nós cristãos, Apocalipse é conforto, é alegria, é esperança.
É bem diferente. É Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. O Apocalipse contribui para o fortalecimento da fé, com esperança e encorajamento para prosseguir na certeza da vitória final de Cristo e de seu povo, e tudo isso para a glória de Deus. Deus será glorificado. Deus já tem sido glorificado. O Cristo ressurreto, ele está realizando esse plano de redenção e voltará para julgar e governar a terra com justiça. Não é o que o povo clama? Justiça. Será que estão clamando a justiça de Deus? Essas advertências no livro do Apocalipse nos incentivam a uma vida de santidade e vigilância, a fim de estarmos prontos para essa vinda do Senhor. Ou seja, o livro do Apocalipse é um forte apelo à santificação, à santidade e à vigilância. Vigia, crente. Sede santos porque eu sou santo, é assim que diz a palavra. Exaltar Jesus, garantia da salvação, cumprimento das promessas, certeza de que Jesus tem o total controle da igreja e da história. A perseguição do mundo, do diabo, não podem destruir a igreja, e todos os inimigos de Deus e de seu povo serão vencidos, derrotados. Os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus, ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. Eu gosto muito de uma palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte: a história não caminha para o caos. Parece que as evidências é o contrário, né? Parece que a gente está caminhando para o caos, né? A história não caminha para o caos, nem está dando voltas cíclicas. Essa impressão que nada é novo, tudo vai se repetir. Não. Deus, Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Começa tudo em Cristo e vai terminar com a volta gloriosa e triunfal de Jesus Cristo. Na verdade, caminha para o fim glorioso da vitória completa de Cristo e da igreja. Então, o Apocalipse apresenta várias lições das quais podemos nos beneficiar e termina, Apocalipse 22, 21, é o último versículo da Bíblia. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Possamos aprender mais e nos aproximar, nos relacionar mais com o nosso Deus. Vamos orar?